Bom dia, Soco Matinal, segunda-feira, seu programa de macroeconomia, geopolítica e também mercado financeiro no YouTube aqui para conversar com vocês sobre tudo que aconteceu no final de semana, de sexta-feira para cá e manter você atualizado. Primeiramente, boa semana para você, sua família e aqueles mais chegados que você considera como amigo. Vamos começar aqui com o Congresso que aprova o orçamento de 2025. 3 mesinhos de atraso, só 3 mesinhos aí, né? Tava na correria o pessoal, nossos queridos deputados e senadores, e aprovaram aí o orçamento de 5,8 trilhões de reais para poder gastar aí no ano. Mas, deixando bem claro, né, que esse orçamento aí, ele já, 95% ele já é obrigatório. Isso é uma coisa interessante que a gente vai explicar. Como assim? A maior parte do orçamento público aprovado, ele não pode ser movido pelo presidente da República sem a aprovação do Congresso. É o orçamento obrigatório, que são pensões, auxílios, a gente vai explicar isso para você entender como que o governo gasta o meu, o seu, o do Manuel, o do Douglas e o dinheiro do Lucas também. E o Trump, né, assina aí a ordem de fechamento do Departamento de Educação. Chega de educação. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou aí uma ordem executiva para fechar o Departamento de Educação, né? Maravilha. E a Coinbase aí estuda comprar a Deribit, uma das maiores bolsas de derivativos de criptomoedas. E o Douglas vai fazer uma explicação aqui bem gostosinha aqui de como que é um derivativo de criptomoeda, né, Douglas? É hoje. Então, começando aí, manda um bom dia para a gente começar no tradicional. Bom dia, senhoras e senhores. Manuel Bom dia, Douglas. Bom dia, Edson. Bom dia, querido Lucas. Bom dia, Lucas. Bem-vindos de volta. Obrigado. Grande casa aqui em Goiânia. Bom dia a todos. Bom dia, Lucas. Bom dia. Bom dia, Edson e bom dia, Manuel. Bom dia. Yeah. Então vamos começar mais um programa tradicional aqui da família brasileira. Voltando à tradição, vamos começar com os índices aí para o Douglas dizer o que aconteceu ao redor da terra plana que a gente vive. Então vamos começar aqui pelo Brasil. O Brasil tem se destacado muito, né, pela alta ali do seu índice, né, Ibovespa. Então chegou ali no próximo ali de 132 mil pontos. E se a gente considerar tanto a parte do mês, né, teve um alta acumulado de 7,77% e no ano mais de 10%. Então mesmo se a gente pega o nosso Ibovespa em real, como também em dólar, ali pelo ETF EWZ, você consegue ver que os investidores têm impulsionado muito o fluxo de recursos tanto para os países emergentes, que é o que a gente estava falando já tem um tempo já, porque se a gente for pegar os países emergentes, a gente tem China, Rússia, a gente tem ali África do Sul, tem outros países também, mas os mais importantes são esses. E o que mais tem tido destaque positivo é a China, como também o Brasil, porque a Rússia e a Índia já estavam com um valuation das empresas um pouco maior, então acaba que não pegou tanto essa elevação do fluxo estrangeiro, pelo menos no curto prazo. A Rússia está com aquele probleminha ali chamado guerra também, né? E fora do fica, sistema SWIFT, tem uns negocinhos ali que tá incomodando um pouco. Agora a África do Sul já tem os seus problemas mais estruturais, então é algo mais complexo para ter mais investimentos ali produtivos no país. Já que na parte dos Estados Unidos, a maioria dos índices estão subindo, um destaque maior para a Nasdaq Futuro, que está subindo 1,21 quando a gente estava pegando os dados. Isso aqui é porque o mercado está projetando que o Donald Trump sejam menos rígidos ali na parte das tarifas, né? Que ele não aumente tanto, porque já aumentou muito, né? Já teve vários problemas ali com alguns países como o México e o Canadá, então acaba que agora as próximas decisões dele tende a ser um pouco mais cautelosa para não gerar tanto repercussão negativa para o mercado. Já na parte da Ásia e Pacífico, a maioria das bolsas majoritariamente estão em alta nessa segunda-feira, nessa manhã. Isso aqui muito também por conta das tarifas também do Donald Trump. E os investidores têm entendido que essas tarifas do Donald Trump têm, na verdade, impulsionado ainda mais o crescimento da China, porque a China agora vai começar a diversificar com outros players, né, de mercado, principalmente ali na União Europeia, que de alguma forma vai tentar trazer novos investimentos ali dentro da Europa. Eu estava até lendo um livro sobre o crescimento chinês, o próprio governo já está estudando uma forma de crescer de forma que não seja tão insustentável como simplesmente ali no mercado imobiliário. Então acaba que vai ter muitas fusões e aquisições de até players dentro da Europa para tentar impulsionar ali o crescimento da China. Já que na parte da Europa, a maioria dos índices estão subindo, isso que é muito impulsionado porque os investidores estão com tendências positivas em relação ao PMI, que é aquele índice de gerente de compras que a gente sempre traz aqui no Soco Matinal. Então o destaque aqui é o DAX da Alemanha e também a França. O DAX da Alemanha está subindo muito porque a tendência é que suba também o PMI e a economia da Alemanha é mais industrial. Já que na parte de commodities, a gente tem a maioria das commodities subindo, principalmente aqui o petróleo Brent subindo 0,10%, chegando a $72,23 o barril.
E o minério de ferro também estava subindo, mas se a gente for pegar em um contexto assim de mês e também de ano, ele não está conseguindo destravar valor, porque ele está em $102. E a gente sabe que já teve períodos anteriores que estava um preço um pouco maior, então isso preocupa um pouco as empresas ali de mineração, como a Vale, também Rio Tinto e outras empresas desse setor. E já o Bitcoin também teve uma elevação, quando a gente estava pegando os dados, chegando a mais de $87 mil, e que muito também por conta dessa consolidação dos mercados, essa que a gente até vai trazer informações sobre essas possíveis fusões e aquisições e essa consolidação para tentar trazer mais flexibilidade, mais investimentos para esse setor que tem crescido muito agora nessa administração do Trump. Maravilha aí. Começando agora as notícias internacionais, a gente vai começar falando aí sobre esse decreto do Donald Trump de fechar o Departamento de Educação. O Departamento de Educação nos Estados Unidos equivale ao Ministério de Educação aqui do Brasil. Só para entender uma coisa antes do Manuel começar a falar, bem básico aqui, mas a gente não aprende isso na escola, então talvez algumas pessoas aqui não saibam. O Poder Executivo, ele é presidido no âmbito federal pelo Presidente da República. Então a gente tem hoje o Luiz Inácio Lula da Silva como Presidente da República. Só que, para governar, o presidente ele cria ministérios, que são pastas que se dividem a sociedade. Então você tem o Ministério da Fazenda, o Ministério da Agricultura, o Ministério da Educação, e aí você tem os ministérios que realmente atuam a comando do Presidente da República. Então o que o Donald Trump está fazendo é fechar um ministério que é sob o seu comando. Então ele comanda o Ministério da Educação, mas ele está fechando por corte de gasto, o DOD que ele criou, colocou o Elon Musk para chefiar e tudo mais. Só que tem uma coisa interessante que é o freio e contrapeso, né? Como todo sistema moderno de democracia, a gente tem freios e contrapesos entre o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Para que o Executivo feche um ministério que ele mesmo comanda, ele precisa da aprovação do Poder Legislativo. Então, esse decreto do Donald Trump só terá validade caso o Congresso americano aprove. Bom, perfeito aí, Edson. E um ponto que a gente precisa entender também, que apesar da nossa Constituição e da nossa burocracia aqui, da nossa forma de governança ser muito parecida ou ser baseada nos Estados Unidos, lá é um pouco ou até mesmo bem diferente da nossa, principalmente no sentido de centralização de poder. Aos poucos, os Estados Unidos meio que perdeu sua essência desde que conseguiu ali sua independência da Inglaterra, que era basicamente você tinha ali estados ou você tinha ali colônias que se juntaram para formar o que é hoje os Estados Unidos, ou seja, você tinha ali um poder descentralizado. A ideia dos Estados Unidos foi sempre que o governo federal ele fosse responsável simplesmente pelo comércio exterior e pela defesa, basicamente isso, e relações internacionais. O restante das medidas ou de como você vai fazer a governança do seu território, ele é descentralizado. Então a gente tem hoje aí 50 estados americanos, Trump querendo ter o 51º na anexação do Canadá, mas não sabe se isso vai concretizar. Então nesses 50 estados você teria ali autonomia quase que geral desses estados para definirem as regras, para definirem as políticas. E a intenção do Trump com esse decreto, que aí, como o Edson falou, que precisa aí da aprovação do parlamento, é que elimine esse departamento de educação e que isso seja literalmente concentrado onde as pessoas estão mais próximas dos problemas e que cada um tem a sua realidade. Por exemplo, a gente tem 50 estados ali nos Estados Unidos, então é um país que ele tem extensão continental. Então é muito mais prático e muito mais eficiente cada estado definir ali a forma como você vai estar aplicando as suas regras e políticas, porque você está mais próximo do problema, você está mais próximo de identificar o que precisa ser melhorado, o que precisa ser redefinido, o que precisa ali ser alinhado. Então essa é a intenção. Até o Trump usa a expressão de drenar o pântano. O que é drenar o pântano? É literalmente reduzir essa interferência do governo federal, que há muitos anos os Estados Unidos está inchando o governo federal, como a gente já vê aqui em âmbito, por exemplo, brasileiro. E ele está querendo literalmente acabar com isso, acabar com esse governo gordo e que literalmente quer passar essa parte de governabilidade para os estados, porque é o federalismo, é o que é a essência do povo americano, que é a essência ali da Constituição americana, é a essência da cultura americana. Então isso seria aí o padrão que o Trump está querendo trazer e talvez seja mais eficiente. E se realmente isso for concretizado, esses estados vão ter autonomia para definir as suas regras e políticas educacionais ali no âmbito desses 50 estados. E faz sentido, né, Manuel? Se a gente parar para pensar que hoje a maior parte da tributação fica no âmbito, aqui olhando para o Brasil, né, fica no âmbito federal. Parte disso vai para os estados e parte disso vai para os municípios que estão gastando diretamente ali. Claro que a gente tem um sistema bem complexo. E esse sistema, inclusive, é importante você estudar quando você entender proposta de governo de alguém. Por exemplo, polícia militar é âmbito estadual.
Federal não tem nada a ver, municipal não tem nada a ver. E aí você vê campanhas de prefeito falando que vai fazer alguma coisa com a polícia. Tipo, é da imbecilidade, sabe? Assim, não, eu vou armar a polícia. Eu vou melhorar o policiamento militar, sabe? E tem gente que acredita porque não consegue entender. A gente não estuda isso, então é claro que é difícil, né? Então, entender em cada ente federativo, onde que ele pode atuar ou não, é muito importante, mas mais que isso, eu sempre acredito que quem está mais perto de onde está sendo gasto o dinheiro deve decidir sobre esse dinheiro. Então, Goiânia, o prefeito de Goiânia sabe muito mais sobre os problemas de Goiânia do que o presidente do Brasil. Então, a gente tem um problema onde centraliza parte do recurso que é tributado na base lá no topo. E aí o topo gasta. E gosto de falar isso, que existem 3 formas de você gastar dinheiro. A primeira é você gastar o seu dinheiro com você. O segundo é você gastar o dinheiro dos outros com você. E o terceiro é você gastar o dinheiro dos outros com os outros. No primeiro, você busca a melhor qualidade e o melhor preço. Sei lá, eu tenho que comprar um pneu pro meu carro. Vou comprar um bom pneu pelo melhor preço possível. Depois, eu vou comprar um bom pneu pro meu carro, mas com o dinheiro dos outros. Eu vou comprar um bom pneu pro meu carro, mas não vou olhar tanto o preço, porque o dinheiro não é meu. E o terceiro eu vou comprar um pneu para um carro de alguém com dinheiro de alguém. Eu já não vou olhar o preço e eu já não vou olhar a qualidade, porque foda-se, não é meu. Entendeu? Então, a perspectiva do Estado, gastando dinheiro, é essa terceira visão, que é a pior possível, que é gastar da maneira mais longe possível, ou seja, lá em Xique-Xique na Bahia ou Garapu no Mato Grosso, o governo federal tem gastos específicos ali, o governo estadual tem gastos com estradas e policiamento. Então, quanto mais municipalizado ser, melhor. E também acabar com metade dos municípios aí, não precisa não. Pô, tem município com 800 pessoas. Faz uma fusão. Pô, tem município aí, ó, acho que é Serra alguma coisa, tem 800 pessoas. 800 pessoas tem um prédio. E aí, ou seja, o município tem que bancar aí prefeito, vereador e tudo mais, não faz sentido. Município abaixo de 10 mil pessoas tem que juntar e virar um distrito de outro. Eu acho um pensamento aí interessante pra nós seguir a vida. Política da República, Edson. Eu seria nada. Seguimos então falando da Coinbase, que estuda comprar a maior plataforma de derivativos de Bitcoin e Ether do mundo, avaliada em 4 a 5 bilhões de dólares americanos. Perfeito. Bom, isso aqui é um movimento que todo mercado que tem está em uma taxa crescente, assim, que o mercado também tem novos entrantes, acaba que esse tipo de movimento é para a consolidação dos mercados, né? Então, esse aqui, se a gente for pegar a notícia, essa Deribit, ela foi fundada na Holanda em 2016 e tem seus principais investidores a XBTO e a 10T Holdings. Por que eu estou falando isso? Porque você precisa também de concretização desses 2 holdings que são donos da composição acionária dessa empresa. E uma curiosidade é que a Deribit, caso seja vendido para a Coinbase, ela domina mais de 85% do mercado global de opções de Bitcoin. Então isso significa que se caso essa movimentação seja concluída, a Coinbase também vai se tornar um dos grandes players desse setor. Então ela pode até se tornar também a maior do setor hoje, porque ainda fica essa guerra, né, entre Binance, tem também a parte da Coinbase, tem outras corretoras também de cripto que está tentando ser a maior desse setor. Então, talvez esse tipo de investimento pode se tornar a empresa um player mais dominante, considerando aqui essa classe de ativo. E essa é uma curiosidade do que é um derivativo, né? Derivativo é um contrato financeiro cujo valor depende de outro ativo. Então, ou seja, se a gente tem uma ação que custa R$10, por exemplo, você consegue se expor a esse ativo com R$1 apenas, ou seja, 10% desse ativo objeto. E qual que é a vantagem mesmo desse tipo de derivativo? A vantagem é que você tem uma proteção, então essa é a melhor vantagem que existe dentro desse mercado. Tanto que, por exemplo, se você acredita que uma ação vai cair, você compra uma put, que é ali um direito de você vender ao mesmo preço do ativo adjacente, né? No objeto, na verdade, desculpa. Então, por exemplo, se você acredita que ele vai cair abaixo de R$10, por exemplo, você pode comprar ele porque você tem o direito de vender ao mesmo preço que você tem ali dentro da sua custódia. Agora, muitos investidores têm utilizado as opções de uma forma ruim para a parte ali da especulação, porque ele tem um prazo estimado, então ele pode simplesmente virar pó. Então, se você está especulando na parte de criptomoeda, tem que entender que se você errar a mão ali, provavelmente você pode perder 100% do seu patrimônio. Então, aqui é um exemplo mesmo, claro, é um contrato futuro. Então, o que é, por exemplo, se $1 mesmo, você combina um preço hoje para comprar e vender no futuro.
A ideia principal aqui é porque, por exemplo, vamos imaginar que a gente tem um ativo de R$10 e ele sobe para R$15, ou seja, você teve uma elevação de 50%. Se você comprou o derivativo a R$1 e ele subiu para R$5, você já vê o tanto que você tem um potencial de ganho. É nesse problema aí que acontece, porque muitos investidores acreditam mesmo no tudo mais constante, né, como se tudo vai dar certo, e na verdade pode dar errado e você pode perder todo o seu patrimônio. Então isso que é bem interessante a gente analisar essa consolidação mesmo do mercado de cripto, e isso também ajuda tanto na transparência como também na flexibilidade de novos tipos de investimento, porque derivativo em Bitcoin e Ether era algo que nem era pensado quando a gente for pegar 10 anos atrás. Maravilha aí. E agora, antes de ir para a última notícia, que tá assim sensacional, vocês vão ficar pasmados aí com a última notícia que o Manuel vai trazer. Antes disso, a gente vai ler os comentários do vídeo anterior e fazer uma crítica aqui nesse programa, porque a gente não tá lendo mais comentários, né? E agora a gente vai voltar a ler comentários aí, porque é tradicional e a gente nunca na vida pode ir contra a tradição. E aqui a gente vai ler o comentário de quem? Ó, tem o MR Vicinal, que ele me corrigiu no último programa que eu falei ali sobre a divulgação do Donald Trump, né, do caso do dossiê do Kennedy, com mais de 2 mil documentos, e eu falei que era um vazamento. E ele me corrigiu, falou, cara, apenas um detalhe, não foi vazamento. Foi uma divulgação legítima por parte do Trump. Ele deu visibilidade a documentos que estavam sob posse do governo dele. Então, realmente, ele foi uma proposta de governo, depois até corrigi no vídeo, né? Uma proposta de governo aí que ele disse que ia vazar ele mesmo, né? E vazou. E o Brooklyn respondeu eu mesmo que ele disse, pelo menos voltou o inteiro, Berlim é melhor que Paris, realmente, é bem melhor mesmo. E ele disse, sou eu mesmo, rolê de patinete à noite em Berlim com pausa para fotos. Abraço, bom final de semana. Então lembrei de você andou, eu lembrei agora, você é o brabo das fotos, eu lembrei aqui. Esse cara, a gente encontrou ele, acho que o Douglas viu ele também, do cabelão. É cliente nosso, tava lá andando com a gente. Aí ele comentou aqui. Sim. Também temos um comentário aqui, ó, grande comentário do nosso querido Sávio Anjos, disse, galera, quero compartilhar uma notícia. Eu comecei a investir há quase 2 anos e logo no início defini a meta de ter 10 mil investidos, quando completasse 20 anos de idade. Cara novo, ó. Hoje, 21 de março, completei 20 anos aí, o cara de peixes aí, ó, importante, né? Cara de peixe. E fiz o meu aporte do mês aí, alcançando a meta de R$10 mil. Parabéns. Quero agradecer a toda a equipe da UVP, vocês foram e continuarão sendo uma peça muito importante nessa caminhada, em breve serei aluno. Então, ó, parabéns aí, logo você entra como aluno, mas o principal você já fez, cara, com 20 anos de idade, você segurar na sua mão aí, ó, R$10 mil, pra quem não é herdeiro, não tem uma grana sobrando, é muito dinheiro, cara. Pensa que você poderia ter gastado com muita coisa que a sua idade permite. Dele tá na mente, né? A mentalidade dele já é de geração de riqueza. Em algum momento você vai conseguir ter uma renda passiva aí que vai fazer você viajar ao mundo, vai fazer você conseguir tomar decisões sem olhar para o dinheiro. Acho que isso é o mais importante. Você sentar em um restaurante, você não olhar o preço do cardápio, mas olhar o que você quer comer. Você literalmente ter a liberdade de tomar decisões de forma com que o dinheiro não seja importante. Em algum momento da sua vida você vai ter ali 20, 30 mil de renda passiva, com o capital subindo, demora, beleza, com 40 anos, com 35 anos, com 50 anos, depende dos seus aportes, de tudo que vai acontecer na sua vida, você tem 20 anos, você é muito novo ainda, cara. Mas esse momento vai chegar e vai ser muito bom, porque tudo partiu de pequenas decisões que você tomou no início, né? Também temos aqui o Edun Seneves, que disse, Edson vai tirar licença maternidade já, vou tirar. E adivinha a mãe que eu vou cuidar, isso aí sabe? Filho da puta. E ó, temos aqui o Theo Fernandes, o cara do Rock Gospel aí, disse, mais um ótimo programa no horário maravilhoso, começando o dia, expediente, blá blá blá, maravilha. O Breno Luiz Tavares disse, bom dia, bom programa, não sei como funciona o VP, mas um dia poderiam colocar o Revel para participar. Ele fala bem. O que é Revel, galera? Sabe Revel? Também não. Tá inventando palavra aí, não faz nenhum sentido que você falou. E aqui temos também ó, a Elizabeth, obrigado, o Theo, o Daniel, o Thiago, a Yasmin, grande Yasmin aqui, temos aqui o sobrenome, aqui ó, e o Guilherme Freitas disse, sobre o número informado pelo Musk, basta ele colocar na conta a economia, é o salário das pessoas que foram dispensadas até a aposentadoria, considera a progressão desses salários em forma que vai deixar de gastar tudo isso e o número chega a 100 bi. Olha que interessante, o Elon Musk tinha dito que tinha economizado ali com o Dodge mais de 105 bilhões de dólares americanos, e algumas pesquisas mostraram ali, uns estudos de empresas terceirizadas mostraram que nem chegava a 10, e aí o que ele explicou aqui que faz sentido, né, se você jogar no longo prazo aí o salário que você deixou de pagar para alguém, você pode falar que, pô, se a pessoa vive 80 anos,
Aí é muito... Aí é, É como se... aí é como- manipulação de narrativa, chama isso. Você É pode isso. simplesmente jogar, é como se fosse uma empresa, joga o fluxo de caixa lá na perpetuidade, sem descontar nenhuma taxa, vai valer, E joga sei que a lá, empresa vai ter mais que um 120 PIB de um anos. país. Tá descontando. Tá eliminando o déficit. Faz sentido. E principalmente o Bruno Pizarda diz tomando café pra trabalhar. Então um abraço aí pra você que tomou café pra trabalhar. Bruno, seguindo com as notícias agora. Tem algum comentário que vocês queiram ler ou não? Eu li Você já quase acabou todos. lendo aí todos. Então tá bom. Mas É, você, você fez, você fez você completo. monopolizou Você os mandou ver. comentários. Ele voltou a caráter. Você mandou ver. Tava tremendo. Hoje eu acordei feliz, você viu? Cheguei dando um bom dia animadão aí. Hoje é um dia bom, pô. Segunda-feira aí, ó. Você chegou antecipado hoje. Pô, isso aí. que dia que é hoje? Acho que... Foi mal, mano. Foi mal, Emanuel. Pô, atrás, deixa o Emanuel. Vamos lá. Foi mal, Emanuel. Boa, não, o Douglas tem algum comentário? Não, o Ah, Edson monopolizou todo Vamos mundo. pra Monopoli- notícia bombástica aí. Chama, né? Chama, fala. Chama. Não, eu vou deixar você chamar. Chama. Congresso brasileiro aprova o orçamento de 2025 no valor de 5,8 trilhões, sendo 50 bilhões em emendas. Que isso, hein? 5,8 trilhões. Galera, Isso é maravilhoso, Falar né? pra vocês aí, ó, trabalhar, hein? Vamos trabalhar. Vamos bora. trabalhar, Vai ser. porque estamos precisando. Tá viu? foda. Tá foda. E a gente só bate recorde de arrecadação. É, né? aqui Mês na- atrás mês é recorde, Eu não- é recorde. Aí você vê Copom aumentando taxa de juros para tentar limitar ali a base monetária, para tirar o dinheiro de circulação. Aí o que o governo quer fazer? Aumenta toda aí a parte de orçamento e quer mais dinheiro. É um enxugando gelo e o outro ali literalmente Ligando. atrapalhando. E aí você fala, né? Pô, que baita de um orçamento. O orçamento aí tá certo. Foi aprovado aí com 3 meses de atraso, porque janeiro e fevereiro eles precisavam ali tomar água de coco ali, beira da praia, tá com a família ali. Perfeito, tranquilo, a gente até entende. Aí você fala, 5,8, o que vai aí então ser destinado? A gente tem aí uma grande flexibilidade? Nada. Como o Edson falou, 95% aí já tá amarrado conforme ali a Constituição. 95% já vai com despesas obrigatórias. Isso é literalmente uma facada no peito, porque você não tem muita flexibilidade. E aí a gente tem um caso que aconteceu lá em 2015, que foi o impeachment da Dilma. Que aí muita gente fala, foi as pedaladas fiscais, nada do que o Lula já tenha feito, que o Bolsonaro tenha feito, e a Dilma só caiu porque ela foi cabeça dura e ela não quis negociar com o parlamento. E o parlamento entendeu que ele tinha muito poder, e desde aquela época o orçamento parlamentar só vem aumentando. Naquela época era 10 bilhões, hoje já foi aprovado aí os 50 bilhões, tá certo. Esse orçamento agora tá pendente da sanção do Lula. Mas com a atual popularidade do Lula e com o atual poder enfraquecido perante aí tanto a Câmara como o Parlamento, bem pouco provável que ele vai vetar. Principalmente esse orçamento aí de 50 bi. E esse orçamento de 50 bi, ele é maior que 32 pastas do Ministério. Ele só não é maior que 6 pastas. Isso aí é uma verdadeira vergonha, porque você tem um orçamento muito maior do que 32 pastas. Que país sério levaria em consideração você ter um orçamento desse para parlamentares? Aí você fala, não, os parlamentares são eficientes, eles acabam trazendo ali mais eficiência, estão trazendo aí parte de desburocratização para o governo, está desinchando o governo. Não, a gente só está trazendo mais burocracia e o dinheiro que às vezes a gente nem vê exatamente como está sendo gasto, ou se tem um controle ali rígido para saber como está sendo implementado. E aí a gente vê como algumas estatais, que a gente até bate em algumas estatais, como a Embrapa, que a gente sempre fala que a Embrapa é positiva, algumas outras nem tanto, mas a Embrapa é muito positiva. A Embrapa hoje tem um orçamento aí aprovado de cerca de 100 bilhões, só que o orçamento minimamente viável para a Embrapa seria de cerca de meio bilhão, ou seja, 500 milhões. Só foi aprovado aí um percentual de 20% que ela precisa, 25% na verdade, que ela precisa. Vamos levar em consideração que você tem ali um orçamento parlamentar de 50 bi e a Embrapa não tem nem 25% do que ela deveria. Qual é a lógica? A Embrapa é muito mais eficiente, a Embrapa a Embrapa talvez foda um pra caso caralho. de sucesso para o Brasil. A Embrapa é muito eficiente para o governo, para o setor agropecuário. Então, por quê? Por que um tem tanto recurso e o outro não tem tanto recurso? Respondo, é literalmente conchavo e que a gente literalmente acabou dando muito poder para essas pessoas. E quando eu falo literalmente a gente, é nós mesmos, porque a cada 4 anos você tem que ir lá votar no deputado, você tem que votar no senador e você só pensa às vezes no seu umbigo, você só pensa ali na sua classe social, no setor da economia que você tá.
você não pensa no todo. E quando você vê aí que é o que a gente tem hoje, a gente não tem mais um presidencialismo, a gente já tem um semiparlamentarismo. A gente poderia já até literalmente para o próximo presidente, foda-se quem vai ganhar. Porque literalmente quem está hoje mandando é o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Que a gente tem aí o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre. Literalmente isso aqui é um tapa na cara da sociedade brasileira. A gente vê aqui isso aqui com indignação. Esse é um orçamento aí trilionário, 95% já está congelado, não tem muita flexibilidade. Não vou nem pôr a culpa no Lula, porque isso é uma questão da Constituição. E os digníssimos parlamentares que poderiam talvez ali mudar isso, fazendo ali literalmente o que eles deveriam fazer, que é mudar como que essas amarras têm na Constituição, não estão nem aí, porque senão vai acabar o poder na mão deles. E a gente tem aí um poder muito alto na mão de pessoas que não estão nem aí olhando para você. Eles só olham ali para o umbigo deles, literalmente. Fica aí a questão. Boa, perfeito. E a parte do PIB, né, se a gente for considerar, porque o PIB é a geração de riqueza interna, a gente tem o bônus demográfico, que é a quantidade de pessoas que estão trabalhando em relação às pessoas que não estão trabalhando, por exemplo, idosos, crianças. E o Brasil está na onda de baixo bônus demográfico, né? A gente ainda tem uma população jovem, mas daqui 30, 40 anos, a tendência é que, obviamente, as pessoas não tenham mais essa mesma produção. E um PIB, ele só cresce se tem bônus demográfico ou então ganho de produtividade. O nosso país não tem um ganho de produtividade já tem muito tempo. Se a gente for pegar desde 2011 para cá, a gente tem uma capacidade ociosa da indústria muito alta, algo em torno de 10 a 15%. Ou seja, a gente consegue produzir, a gente tinha que produzir 100%, mas só produz 85% da sua capacidade total. E ainda tem esses orçamentos que, imagina, 95% é destinado a despesas obrigatórias. Como que eu tenho uma despesa fixa, que só cresce ao longo do tempo, e a minha produção interna no meu país não consegue sustentar esse crescimento, porque a gente não tem um bônus demográfico daqui a um tempo e a gente não tem grande produtividade. Mas eu encontrei então a saída. Problema, não, né? resolvi aqui. Ó. resolvi. Pensa o seguinte, você falou aqui, ou é o crescimento da produtividade, que a gente não tem, ou a gente tem o bônus demográfico, que é criança e idoso não trabalhar. Se a gente botar as crianças pra trabalhar, menino com 4 anos, botar um celular, botar ele pra gravar dancinha no TikTok, monetizar em cima de todas as crianças do Brasil, a gente consegue voltar o bônus demográfico, a gente reduz a maioridade de 18 para 4 anos de idade, o moleque já começa a dirigir, começa a ser preso. A alíquota de 35%. A alíquota, bota 35% na cabeça do TikTok de criança, e a gente volta a ter o bônus demográfico, e aí o nosso parlamentar pode ter um espaço maior para aumentar os 5,8 trilhões para 7 trilhões aí, ó, e vai seguindo, pô. Pô, tá fácil, pô, tá fácil. Tu falou, você só não quis falar, pô, mas é isso, pô. Meu filho com 4 anos de idade, primeiro, ele vai pro Daguestão, fica lá 3 anos, depois volta um wrestling de alto nível, depois quando ele voltar pro Brasil com 7 anos, o que você faz? Põe um TikTok, põe ele pra fazer dancinha, monetiza em cima e cobra 35% de imposto. Acabou, resolvido. Se cada um, em vez de pensar no seu próprio umbigo, colocasse seu filho aí pra trabalhar, pra ficar dançando no TikTok e monetizar em cima, a gente tinha um bônus demográfico, a gente tinha mais dinheiro aí pro nosso parlamentar gastar em emenda parlamentar. Então, maravilhoso aí. Fica aí a dica. A gente precisaria ter mais consciência de classe. Qual que é o seu CPF mesmo? Meu CPF? Edson. Eu decorei o do Malheiros pra falar. Eu decorei o do Malheiros. Vocês quiserem, eu falo. Só pra registrar quem falou. Não, só falando, é uma teoria. Teorias. Você não quer usar o que você falava lá na Argentina, não? Ou, quer dizer, em Berlim que você falava que você é argentino? Lucas, toda vez, ó, chegava um sinal, a gente tava num sinal, nenhum carro vindo, todo mundo parado. Nenhum, sinal vermelho. Eu atravessava e falava, eu sou argentino, é minha cultura. E saía andando, foda-se. Era isso. Então é isso, ó. Resolvi o problema do Douglas aí, questão básica aí de matemática aí. É só esse detalhe. Contabilidade criativa. Contabilidade criativa. Você já tá credenciada no parlamento. Olha, quer uma coisa interessante? É muito doido como funciona o orçamento. Vamos resumir para uma criança. É o governo falando assim, quanto que eu vou gastar? 5,8 trilhões. E aí, agora, a notícia deveria ser assim, ó. Boa, agora fazem aí o dinheiro para mim. Façam o dinheiro, por favor. É isso. Mandar a conta. Eles só falam quanto que vão gastar e ponto. Só, e aí, beleza. Agora, a nossa responsabilidade é pagar. Então, boa sorte aí a todos, começando a segunda-feira. Com muito empenho, com muita dedicação. Quando você estiver desmotivado, lembre, 5,8 trilhões de orçamento aí. Você tem alguém para sustentar. Nós somos quantos? Nós somos 200 milhões. Como, de acordo com eles são mais puritanos aí, criança não pode trabalhar, nem idoso acima de 90 anos não pode trabalhar, de acordo com eles, aí, questão ética deles, da cultura deles aqui. Então não pode. Então sobrou ali uma fatia menor. Dessa fatia menor a gente vai ter que repartir entre a gente.
Vou correr ali, eu ia tomar um café grande, tomar até um café primeiro, começar a trabalhar bastante. Espero que vocês façam o mesmo aí, que a gente precisa aí bancar nossos queridos deputados aí com tudo que eles precisam de orçamento. Por quê? Esse orçamento vai para pensões, vai para auxílios, vão para mover a sociedade, principalmente o que já existe. Então não é um orçamento que vai para o bolso deles, mas a gente sabe que dentro da cadeia administrativa existe muita corrupção, existe muito desvio, existe muita alocação de recursos onde não deveria. Então, sim, é um problema. Quanto mais dinheiro na mão do governo, mais insatisfeito eu fico. Que isso. Terminou o programa? Terminou o programa. Quer mandar uma curiosidade aí? Solta uma curiosidade seca aí, você tem? Não, curiosidade, bom, eu queria falar sobre o Vaticano. Vaticano. E porque Menor o país Papa do ele mundo. se recuperou, né, esse final de semana, então, pra quem é católico mesmo, gostou muito dessa notícia. E uma curiosidade mesmo eu queria falar sobre o Vaticano, que é o menor país do mundo, e ele tem mais de 440 milhões em PIB. E se você for dividir, dependendo da metodologia, porque geralmente tem poucas pessoas no Vaticano, então existe metodologia que considera a quantidade de pessoas que poderia morar dentro do Vaticano e a quantidade de pessoas que realmente tem. Então, o PIB per capita fica entre 21 mil dólares até 416 mil dólares. Geralmente fica muito diferente porque depende da metodologia, mas se a gente considerar só a quantidade de pessoas que realmente vivem no Vaticano, esse PIB per capita seria próximo a 400 mil dólares, Isso. que seria a média ali de geração interna da própria Vaticano. Então dá um show no Brasil, né? Dá Porque o um nosso show. PIB aqui é só 13 mil dólares. se a gente Douglas, você me considerar. autoriza a trazer mais uma curiosidade sobre o Vaticano? Sim, Autorizado? pode falar aí. Então, beleza. Eu tenho só medo. Uma mas coisa tudo também. bem. Tem um monte de curiosidade do Vaticano. O Vaticano ele é o único país no mundo que não existe prisão. Quando alguém comete algum crime, ele vai pra Itália, porque ele é cercado por Roma, né? E pela Itália, Roma pela Itália. Então, se você tá lá no Vaticano e faz alguma coisa errada ali, você vai ser levado pra uma prisão italiana. Não existe nenhuma prisão, existe só uma cela temporária pra você ser levado pra Roma ou pra Itália. E lá, só que o encarceramento ele é custeado pelo Vaticano. Então, fica pelo Vaticano. E tem também a menor ferrovia do mundo, 300 metros. E é só de carga, não passageiro. Fica aí. É uma coisa que eu lembro. Eu estudei isso. 300 metros, 4, 5 toneladas, quem não leva? Pô. Olha os egípcios aí, ó. Fazendo pirâmide aí, ó. E você sabia que existe uma outra cidade-estado na Itália? Qual? Além do Vaticano? Malta. Malta? É. Maltodextrina. Malta, não tô curtindo. Não. Malta é uma ilha? É. A ilha de Malta. Faz sentido. Primeira. E sabia que tem um clássico na Itália muito interessante de Futebol. É porque tem o Monza, o time, e tem o Siena. Aí muitas pessoas ficam relacionando com aquela marca que eu acho que era da Chevrolet, da Monza e do Siena. Ah, o carro, né? É, o carro. Qual era o melhor pra ti? O quê? Monza ou Siena? Do carro? O Monza, com certeza. Você é Deixa Monza. nos O Monza Qual que 1.8 é, aí, Du? ó. Monza. Pô, um Monza como não. sempre. Desculpa, pai e mãe, mas. Pô, tem que ser Monza, Antes, cara. antes do Fernando Collor abrir aí para as montadoras A Siena do, é da do exterior, Fiat, né? o Perdão. Monza era o que dominava Não, aqui tá o louco. mercado. O cara tiver o Monza, ele ganha 2 centímetros aí, ó. Todo mundo sabe, cara. Cada acelerada do Monza, mano, polui 4% da camada de ozônio, mas deixa 5 homens mais felizes. Pô. Então acabou o programa aí. Você que... Monza ou Siena? Coloca nos comentários aí, ó. Muito pertinente aí.